recursos públicos, né? Basta ver o emprego de recurso público, o gasto desse recurso público, doutores, há um natural dever de licitar, com algumas exceções, tá? Mas o que é importante a gente ressaltar aqui, ó, em relação, aqui não precisa licitar, doutores, é uma questão até natural, a gente sabe que as empresas privadas não precisam licitar. Por quê? Porque o recurso é privado, né? Não há o emprego do recurso público. Então, as empresas privadas, elas, quando vão realizar suas contratações, elas não precisam licitar. Os concessionários de serviços públicos. Quem são os concessionários de serviços públicos, professor? Queridos, os concessionários de serviços públicos são aqueles que estão em regime de contrato administrativo, né, em representação ao Estado. Pode ser, inclusive, prestando serviços públicos, né? Quando a gente vai falar concessão, basicamente, a gente está falando de serviços públicos. Então, por exemplo, transporte público municipal, né? Os transportes públicos municipais no nosso país, em regra, são realizados por particulares que recebem contrato de concessão. Logicamente, eles participaram de licitação, depois vamos falar qual é a licitação, a modalidade que deve ser feita para concessões, tá? Mas perceba, doutores, os concessionários, por serem explorados por particulares em nome do Estado, todo recurso ali empregado é um recurso público, é um recurso voltado para o bom funcionamento do serviço público, mas são recursos privados, não são recursos públicos, né? Então, dentro dessa perspectiva, os concessionários, né, de serviços públicos, os concessionários, de uma forma geral, eles não têm o dever de licitar. Eles apenas empregam os recursos ao qual eles estão arrecadando com a exploração do próprio serviço público. Então, o transporte de ônibus, né, público, seja municipal, intermunicipal, interestadual, são todas concessões, não há exploração direta pelo Estado. O Estado sempre faz por interesse, né? Ele sempre acaba concedendo esses serviços. Isso decorre também de uma situação, né, da teoria do Estado mínimo, né, que o Estado deve se preocupar com aquilo que é essencial para o Estado, né? Então aí a gente estaria falando de segurança pública, arrecadação de tributos, ou seja, coisas básicas que o Estado deve ter para se manter, né? E aquilo que o Estado entende que pode ser delegado, ele vai delegar para o particular. É o exemplo dos transportes públicos. Então, como ele delega para um particular, esse transporte público, ele não, quando o particular está realizando, ele não precisa licitar. Da mesma forma, os permissionários, tá, doutores? Um exemplo muito clássico de permissionários são aqueles que realizam também transporte público, mas em uma proporção menor. Por exemplo, os taxistas, né? Os taxistas são permissionários de serviço público. Eles recebem o quê? Uma autorização, uma licença, um alvará, né, para poder atuar dentro da sua atribuição, né, de realizar transportes públicos. Mas perceba, doutores, o taxista, quando ele vai realizar esse serviço, ele também não precisa licitar, por exemplo, para adquirir o seu veículo. Ele vai lá e vai adquirir o veículo. Inclusive, quem é taxista e sabe disso, eles têm, inclusive, alguns benefícios financeiros, né, em relação à aquisição de novos veículos. Isso decorre, logicamente, doutores, pela especialidade, pela especificidade do serviço que é prestado pelo taxista. Então, a ideia é que o Estado sempre tenha permissionários no ramo de transporte, por exemplo, né, com bons equipamentos a serem disponibilizados à população. Essa é a ideia desse benefício, né, da redução do valor para taxista na aquisição de novos veículos. Tá? A ideia é que o serviço, como é um serviço público, né, ele sempre tem que ser atual, ele sempre tem que utilizar os melhores mecanismos. Então, se eu tiver uma frota de táxi, né, que é prestado por particulares, que possam adquirir seus táxis com valores menores, logicamente, doutores, nós estaremos diante de uma situação de prestação de serviço público. Tá? E, seguindo, doutores, a gente vai ver aqui também, ó, as organizações sociais, as OCIPs, em regra, não possuem o dever de licitar, tá? Também não possuem o dever, mas nós temos algumas exceções, quando a gente vai observar que nas organizações sociais e as OCIPs, elas vão utilizar recursos públicos para realizar suas contratações. Neste caso, né, como a gente tem a presença de recursos públicos a serem utilizados pelas organizações sociais e pelas OCIPs, a gente vai observar que elas, em alguns casos, terá o dever de licitar, beleza? Continuando, doutores, a OAB, né? OAB, por que a OAB está aqui como uma entidade que não é obrigada a realizar procedimento licitatório, doutores? Pelo seguinte sentido,
A OAB, desde 2005, ela teve a natureza reconhecida em natureza de sui generis, né? Sui generis é aquilo que não há definição, que não há classificação, é aquilo que é única no nosso ordenamento. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque quando a gente vai comparar a OAB com outros conselhos fiscais, por exemplo, CREMEB, CREA, CREFITO, todos esses conselhos de classe, eles possuem natureza jurídica de autarquia, e por terem natureza jurídica de autarquia, doutores, eles são considerados como entes da administração indireta, ou seja, todas as prerrogativas que é aplicado ao Estado, tudo aquilo que é aplicado ao Estado em relação a benefícios processuais, em relação a procedimentos de execução de cobrança de anuidades, tudo aquilo é regido por normas de direito público. Já a OAB, como é que funciona? A OAB, doutores, por ela não ter a natureza jurídica de autarquia, ela é considerada uma entidade independente, né? Então ela não está submissa, ela não está indiretamente vinculada a nenhum órgão público, né? Perdão, a nenhum ente público, tá? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, a OAB, né, com o posicionamento, né, do STF sobre a sua natureza jurídica, ela não tem mais o dever de licitar, né? Inclusive, há algumas discussões sobre a OAB, dizendo que a OAB precisa abrir suas contas. O próprio Tribunal de Contas fez uma resolução, né, salvo engano, no ano passado, para que a OAB viesse a expor as suas contas, né? Mas acabou que essa decisão foi atacada no STF e foi suspensa essa obrigação, tá, doutores? Então a OAB, por enquanto, não precisa prestar contas, não, porque ela é uma entidade totalmente autônoma, né? Não é soberana, mas ela é autônoma, tá? Mas vamos lá, doutores. Então, esses são os entes que não têm o dever de licitar.